E aí, reforçando os pilares do nosso programa, os nossos pilares são autoconhecimento, fortalecimento e nutrição, tá? A Van falou da parte de fortalecimento, a parte de treinamento corporal. E eu vou falar um pouquinho agora com vocês do outro pilar, que é o pilar do autoconhecimento. Mas por que o autoconhecimento é importante? A Vanessa relatou aqui para gente, na fala dela, que existem diversos fatores que podem levar uma pessoa com desautonomia a alguns riscos, né? Então, se você conhece o seu corpo, conhece o momento em que você, de repente, tem aquele mal-estar, eu acho que eu vou desmaiar. Tem pessoas que sabem dizer, eu vou desmaiar. Eu acho que dentro da desautonomia, a maioria das pessoas tem já esse tipo de ideia, já sabe que vai desmaiar. E só que ele precisa tomar uma ação rápida. Então, você precisa conhecer o seu corpo para poder tomar uma atitude e uma ação. Bom, eu vou desmaiar? Eu vou ficar em pé esperando eu desmaiar? Não, eu vou fazer os exercícios que a Van passou, eu vou me sentar, eu vou me deitar para me sentir melhor, né? Então, primeira coisa, é importante a gente se conhecer para minimizar fatores de risco. Quedas, desmaios, acidentes. É importante conhecer o corpo para conhecer os seus limites e as suas possibilidades. Se eu não sei até onde o meu corpo é capaz de ir num movimento hoje ou num exercício, como eu vou fazer exercício? Se eu não conheço o meu limite, eu vou começar a fazer exercício, eu vou passar mal, eu vou desmaiar, eu vou ter uma síncope aí. Então, é preciso entender o corpo para conhecer os limites e as possibilidades. E é preciso conhecer o corpo, é preciso esse autoconhecimento para identificar, e essa eu acho que é a parte mais importante, para identificar a sua progressão, para identificar a sua melhora, para perceber os seus novos limites. Eu acho que é a parte mais importante dessa questão do autoconhecimento. Você conseguir identificar que você está hoje um pouquinho melhor do que ontem. Só que assim, todo esse conhecimento de entender como o corpo funciona, isso é uma maneira a gente só consegue fazer isso percebendo as nossas sensações. E aí eu entro num assunto extremamente importante aqui para gente, o sentir e no perceber. Sentir, e aí uma frase que é importante vocês terem sempre em mente é que sentir é diferente de perceber. Nós sentimos pelos nossos órgãos sensoriais e nós percebemos pelo nosso cérebro. Se o cérebro não recebe a informação de sensação que vem do nosso corpo, se ele não recebe corretamente essa informação, ele não consegue transformar essa sensação que a gente teve numa percepção. Então, uma frase que é importante: sentir é diferente de perceber. Só que para essa sensação que vem do corpo, para chegar no cérebro, para ele identificar, para ele traduzir essa informação, interpretar essa informação e transformar ela numa percepção, existe um caminho, certo? E esse caminho, ele é feito pela fáscia e pelo sistema nervoso central. Então, eu não sei se vocês aqui sabem o que é fáscia. E quando eu falo fáscia, é um tecido que a gente tem no corpo, não é face, é fáscia. Então, rapidamente, só para nortear vocês, a fáscia é um tecido que recobre, que constitui todo o nosso corpo internamente. Ela recobre músculos, órgãos, veias, artérias, órgãos internos, todas as nossas vísceras são cobertas por esse tecido. Todo mundo aqui cozinha, né? Faz um joinha para mim, se sim. Todo mundo aqui é dona de casa, não é não? Então, quando vocês vão cortar carne e tem uma película na carne meio transparente, no meio da carne tem umas meio esbranquiçadas que a gente vai tirar, é difícil, não é? Aquilo é a fáscia. Aquele é o nosso tecido facial. E esse tecido facial,
A ciência descobriu que ele é extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo. E uma das maiores funções dele é comunicação interna do corpo. Então, é informar o nosso cérebro sobre tudo o que acontece do nosso corpo. E como é um tecido único que constitui o corpo todo, ele se comunica com o nosso cérebro muito mais rápido do que pelo sistema nervoso central. Então, as informações chegam ao nosso cérebro via tecido facial mais rápido do que via sistema nervoso central, por causa desse tecido único e onipresente no nosso corpo. Agora, se esse caminho, esse tecido estiver rígido, a informação não chega no cérebro. Ou chega atrasada, ou chega em partes, não chega completa, não chega de forma clara. E aí, essa obstrução vai atrapalhar o envio da sensação para o cérebro para ele transformar numa percepção, para ele tomar uma decisão do que fazer. Então, qual é a decisão mais fácil e qual é a decisão mais rápida do cérebro? Desliga a Margot, né? Põe a Margot para desmaiar aí, porque ela vai ter uma síncope e o sistema todo dela vai parar de funcionar. Então, essa comunicação interna é extremamente importante. E como que a gente tira essa obstrução do meio do caminho no tecido facial? Através de exercício, através de movimento corporal, através da hidratação desse tecido. E quando a gente fala em hidratação, a gente lembra da água, né? A gente fala assim, eu bebo muita água, eu bebo 2, 3 litros de água por dia. Beber água não é suficiente para hidratar o tecido. Beber água é extremamente importante, porque a gente precisa manter esse nosso meio líquido dentro do nosso corpo. Mas o nosso tecido facial, ele é hidratado por meio de movimento. Então, imagina a esponja de lavar louça de vocês. Quando a gente espreme ela, a água sai de dentro da esponja, não é? Quando a gente abre a esponja embaixo da água, a água volta para dentro dela. Então, é isso que a gente faz no nosso corpo para trazer a água para dentro do nosso tecido facial. E aí ele vai estar hidratado. Ele estando hidratado, ele vai estar numa textura boa, porque o nosso tecido ele tem uma textura do mel, é uma textura como um gel mesmo. Então, aquela textura do mel, meio viscosa, é a textura desse nosso tecido facial. Aquilo que a gente vê na carne é uma fáscia já morta, por isso que ela é uma película mais endurecida, né? Mas a fáscia viva, ela é como o mel. E se o mel a gente deixa na geladeira ou o ambiente fica mais frio, ele não enrijece, não cristaliza? A fáscia dentro do nosso corpo também. Então, temperatura influencia no enrijecimento e na obstrução desse caminho, falta de movimento porque ela fica desidratada. Então, a gente precisa hidratar esse nosso tecido para a gente conseguir sentir e conseguir perceber o nosso corpo. Por isso que a gente trouxe o sentir e o perceber, o autoconhecimento, como um pilar para o nosso programa. E aí eu gostaria como é que eu faço? Nós vamos lidar com esse treinamento facial, com tudo isso dentro do programa. E aí eu vou dar uma prática rápida também aqui para vocês, onde nós vamos dar início pela meditação. E aí, aqui, eu quero, antes da gente começar a meditação, de esclarecer o seguinte. Eu já vi algumas pessoas, quando eu falo em meditação, falam assim, não, eu não gosto de meditação. Aquela história de não pensar em nada não funciona comigo, não. E realmente, eu já participei de grupos de meditação em que a pessoa me guiava e falava assim, imagine na sua mente uma folha em branco. Eu imaginava tudo menos a tal da folha em branco. Vocês também? Já passaram por isso? E aí eu fui criando uma certa resistência com a meditação. Mas o que a gente quer trazer aqui nessa meditação? Foco. A gente quer trazer atenção. Essa folha em branco deixa lá para os monges ou deixa para um momento mais avançado, depois que o seu corpo tiver mais intimidade com a meditação, que aí você vai ter mais mente presente, aí isso vai chegar a acontecer. Mas nesse primeiro momento não é o nosso foco. A gente quer trazer presença, porque a gente só consegue
interpretar as sensações do nosso corpo se a gente estiver com a mente presente. Vocês já ficaram trabalhando por horas, esqueceram de almoçar? Esqueceram de ir ao banheiro, fazer um xixizinho? Eu já fizeram, né? Já passou, acho que todo mundo já passou por isso, né? Porque o foco da atenção de vocês estava em outra coisa. Isso não significa que o corpo não avisou que você precisava comer, que você estava com fome. Você só não prestou atenção naquilo. Porque o foco da sua atenção estava em outra coisa. E o nosso cérebro é fazedor de tarefas. Então, a gente vai dar uma tarefa para ele fazer e focar a mente para trazer atenção e intenção para o nosso movimento. Isso vai fazer com que a gente consiga melhorar essa conexão corpo-mente, melhorando as nossas percepções e o nosso autoconhecimento. E é isso que a gente vai focar aqui na nossa prática. E nas práticas que a gente vai fazer durante os 30 dias, as 4 semanas do programa Autonomia Vital.